O ar era leve, mas carregado de mistério. O som distante de sinos ecoava entre as montanhas de Gyeongju e o aroma suave de incenso guiava os passos de Márcia enquanto ela subia os degraus de pedra do antigo templo Buguksa. Era a primeira vez que visitava a Coreia do Sul. Depois de anos sonhando com essa viagem, ela finalmente tinha economizado o suficiente para explorar aquele país que sempre a encantou nos doramas. Mas naquele dia, algo estava diferente. O templo parecia chamá-la. Márcia ajeitou o lenço sobre o cabelo, respeitosa diante dos monges que passavam. Sentia uma serenidade estranha, como se cada pedra, cada árvore, cada som do vento conhecesse sua alma há muito tempo. Ela parou diante de uma estátua dourada de Buda e fechou os olhos. "Obrigada, Deus, por me permitir viver isso", sussurrou em português sem esperar que alguém a entendesse. "Você disse Deus?" Uma voz masculina soou atrás dela, em um tom curioso, mas suave. Ela se virou. Diante dela estava um homem alto, de traços finos, vestindo roupas simples, mas com um olhar que parecia atravessá-la. Seu nome era Min Suk, e havia algo nele. Algo familiar. Desculpe, eu não sabia que alguém estava ouvindo", disse ela, sorrindo timidamente. "Eu ouvi e entendi", respondeu ele em português, carregado de sotaque. "Você não é daqui, certo?" "Não, sou do Brasil. Vim conhecer os templos e, talvez, me encontrar um pouco." Min Suk a observava com um olhar confuso, como se estivesse vendo algo impossível. O silêncio entre eles durou longos segundos, interrompido apenas pelo som do vento. "Posso perguntar seu nome?" ele disse, hesitando. "Márcia." "Márcia", repetiu como se saboreasse cada sílaba. Então ele respirou fundo e as suas próximas palavras fizeram o coração dela parar por um instante. "Eu sonhei com você." Márcia arregalou os olhos, rindo sem graça. "Como assim?" "Nos meus sonhos, há uma mulher. Ela veste exatamente essa roupa. Está diante dessa mesma estátua e ela sempre me olha antes de desaparecer." O sorriso dela se desfez. Aquilo não parecia simplesmente uma coincidência. "E o que acontece depois?" perguntou, tentando disfarçar o arrepio na nuca. "Eu acordo e passo o dia inteiro tentando lembrar o som da voz dela." O olhar de Min Suk era intenso, quase melancólico. Márcia sentiu o coração bater mais forte, não de medo, mas de uma estranha familiaridade. Talvez fosse apenas o efeito do lugar, ou talvez fosse o destino brincando com os dois. Enquanto um sino soava anunciando o pôr do sol, Márcia e Min Suk ficaram lado a lado, em silêncio, observando o horizonte dourado. E naquele instante, nenhum dos dois imaginava que aquele encontro improvável no templo marcaria o início de algo que atravessaria o tempo, os sonhos e as vidas. O sol já havia desaparecido quando Márcia e Min Suk desceram os degraus do templo. As lanternas se acendiam uma a uma, lançando uma luz suave e alaranjada que tremeluzia no ar frio da montanha. "Você deve estar achando estranho o que eu disse", comentou ele com um sorriso contido. "Um pouco", respondeu ela rindo sem jeito, "mas confesso que algo naquela estátua me fez sentir uma sensação estranha, como se eu já tivesse estado aqui antes." Min Suk parou, olhando-a de lado. "Então você também sente?" "Sinto o quê?" "Como se este lugar te conhecesse." Ela respirou fundo, desviando o olhar. O silêncio entre os dois era confortável, mas carregado de algo que nenhum deles sabia nomear.
No caminho, ele contou que trabalhava como guia voluntário em templos históricos, ajudando visitantes estrangeiros a compreender a cultura e espiritualidade local. Não costumo vir ao Buguksá à noite, mas hoje algo me fez vir. E acabou me encontrando? Não, eu apenas te reconheci. As palavras dele pareciam pesar no ar. Márcia sentiu um arrepio. De onde? Dos meus sonhos, Márcia. Toda noite. Há anos. Ela quis rir, mas a seriedade no olhar dele não deixava espaço para ironia. Você se lembra de algo mais? Apenas fragmentos. Um templo, uma mulher com olhos tristes e a sensação de que eu a perdi, sem saber por quê. O vento soprou forte e Márcia sentiu o corpo estremecer. Era como se cada palavra dele despertasse algo adormecido dentro dela, uma lembrança antiga, distante, mas viva. Talvez seja só coincidência, ela disse, tentando afastar a sensação estranha. Você acredita em coincidências? Ela hesitou. Acredito em encontros, mas nem sempre sei o motivo deles. Minseok sorriu, e naquele instante uma campainha tocou ao longe, o som de uma pequena loja próxima. Está com fome? Posso te mostrar um lugar tradicional aqui perto. Se for comida coreana autêntica, eu aceito. Ele riu pela primeira vez. O som leve da risada dele quebrou o clima tenso, e pela primeira vez naquela noite, Márcia sentiu paz. Enquanto caminhavam pela vila antiga, as luzes refletiam nos olhos dele, e por um instante, ela teve a impressão de já ter visto aquele olhar em outro tempo, outro corpo, outra vida. Naquela noite, entre sopa quente e risadas tímidas, Márcia achou que o dia terminaria ali. Mas ao voltar para o hotel, quando olhou para o espelho, algo a fez gelar. Atrás dela, por um breve segundo, viu o reflexo do mesmo templo, o mesmo Buda dourado, e um vulto de Minseok ajoelhado diante dele. Ela piscou, e tudo sumiu. Márcia levou a mão ao peito, o coração disparado. O que está acontecendo comigo? Do outro lado da cidade, à mesma hora, Minseok acordava de um pesadelo. O mesmo de sempre. Mas naquela noite, pela primeira vez, a mulher do sonho chamava pelo nome. E era a voz de Márcia. Márcia acordou sobressaltada. O relógio marcava 3h17 da madrugada. Seu corpo estava coberto de suor frio e a respiração acelerada. Tinha sonhado com o templo novamente, mas dessa vez não estava sozinha. No sonho, ela usava um hanbok azul celeste e Minseok estava ajoelhado diante dela, chorando. Ao fundo, o templo ardia em chamas. Ela tentou alcançá-lo, mas o chão cedeu e tudo virou fumaça. Ao despertar, as lágrimas escorriam sem que ela soubesse o porquê. Levantou-se e foi até a janela. A cidade ainda dormia, envolta na neblina suave do amanhecer. Lá fora, o mundo parecia calmo, mas dentro dela, algo começava a despertar. Na manhã seguinte, o destino, ou o acaso, tratou de reuni-los novamente. Márcia descia os degraus do hotel quando ouviu alguém chamando seu nome. Márcia! Era Minseok, ofegante, como se tivesse corrido quilômetros. Desculpe aparecer assim, mas precisei te ver. Ela sorriu, ainda surpresa. Aconteceu algo? Sim, e não sei como explicar. Ele estendeu um pequeno caderno envelhecido. As páginas estavam amareladas e a capa desgastada pelo tempo. Encontrei isto ontem à noite no quarto antigo do meu avô. Era o diário dele. Márcia o olhou confusa. E o que isso tem a ver comigo? Ele escrevia sobre uma mulher estrangeira, uma mulher que ele amou, mas perdeu durante a guerra. Ela arqueou as sobrancelhas. E? Ele chamava ela de Marisô. O coração dela disparou. Ele abriu o diário em uma página marcada por uma fita vermelha. Havia um retrato antigo em preto e branco. Uma mulher sorridente, com cabelos escuros com os mesmos traços suaves de Márcia. Meu avô dizia que ela prometeu encontrá-lo novamente,
mesmo que fosse em outro tempo, em outro corpo. Márcia sentiu as pernas tremerem. Isso não pode ser real. Min Seok se aproximou um passo. Mas é, e talvez por isso eu sonhe com você. Talvez seja a lembrança de algo que aconteceu antes de nós existirmos assim. O olhar dele era firme, intenso, mas havia ternura ali. Você acredita em reencarnação? Márcia hesitou. Ela foi criada com fé, mas nunca tinha se deparado com algo tão inexplicável. O silêncio se instalou. As vozes da cidade ao redor pareciam distantes. Era como se o tempo tivesse parado, suspendendo-os num instante fora da realidade. Então, Min Seok falou, quase num sussurro. Se realmente há algo entre nós, o templo vai nos mostrar. Ela o olhou intrigada. O que quer dizer com isso? Amanhã haverá uma cerimônia noturna, um ritual antigo que fala sobre almas ligadas através dos séculos. Quero que venha comigo. Márcia respirou fundo. O instinto dizia que recusasse. Mas o coração queria respostas. Eu vou. Naquela noite, de volta ao quarto, ela abriu o diário novamente. Havia uma última frase escrita pelo avô de Min Seok. Se um dia meus sonhos se repetirem em outro homem e ela voltar a sorrir, então o destino cumprirá o que nos prometeu. As lágrimas vieram silenciosas. E, antes de dormir, Márcia olhou para o espelho e viu por um instante o reflexo da mulher do retrato sorrindo para ela. O templo estava mais silencioso do que nunca. O ar frio da noite trazia o som distante de tambores e cânticos antigos. Lanternas de papel flutuavam no lago em frente ao portão principal, refletindo luzes douradas sobre a água calma. Márcia subia os degraus lentamente, acompanhada de Min Seok. Ambos vestiam roupas tradicionais. Ele com um hanbok cinza escuro, ela com um delicado hanbok branco que parecia brilhar sob a luz das velas. "Você tem certeza de que é permitido eu participar?" perguntou ela em voz baixa. "Esta cerimônia é aberta a todos que acreditam em conexões espirituais, mas o mestre do templo pediu para você trazer algo que represente o que sente." Márcia tirou do bolso uma pequena cruz de madeira que carregava desde o Brasil. "Foi um presente da minha avó. Ela dizia que o amor verdadeiro nunca se perde, apenas muda de forma." Ele sorriu, emocionado. "Acho que é o suficiente." Eles se ajoelharam lado a lado diante do altar. O monge responsável pela cerimônia, um homem idoso de olhos serenos, observou-os com atenção. "Duas almas guiadas pelo mesmo sonho. Há muitas eras, vocês prometeram se encontrar sobre esta mesma luz." Márcia não compreendeu as palavras, mas sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. O monge acendeu um incenso e entregou uma fita vermelha para cada um deles. "Amar é reconhecer-se na alma do outro. Se os seus corações realmente se lembram, esta chama mostrará o caminho." Eles entrelaçaram as fitas e o monge colocou uma pequena chama entre as mãos deles. A luz tremelujava, dançando no ar frio, e de repente uma visão tomou conta da mente de Márcia. O templo, em outro tempo, ela vestia o mesmo hanbok azul do sonho, estava diante de um homem com o rosto idêntico ao de Min Seok, mas mais jovem, com armadura, prestes a partir para a guerra. Ela o abraçava com força, chorando. "Prometa que vai voltar", dizia a voz embargada. "Mesmo que eu não volte neste corpo, voltarei para você em outra vida." Um grito escapou dos lábios de Márcia. Min Seok a segurou pelos ombros, assustado. "Márcia, está tudo bem?" Ela piscou ofegante. A visão desaparecera e o templo havia voltado ao presente. Mas agora ela sabia. "Fomos nós, Min Seok. Eu vi. Estávamos aqui, em outra época."
Os olhos dele marejaram. Então, não é loucura. Eu sempre senti isso. O monge se aproximou tocando os ombros de ambos. O tempo separa corpos, não almas. Alguns amores são promessas eternas. As velas ao redor tremelujaram com o vento, e por um instante, a chama entre as mãos deles se transformou em uma única centelha dourada, que subiu lentamente ao céu como se selasse algo antigo e sagrado. Márcia fechou os olhos. Naquele momento, não havia passado nem presente. Apenas o som do coração de Mensok batendo junto ao dela. E pela primeira vez, o sonho deixava de ser apenas lembrança. Era o reencontro. O vento soprava frio entre as montanhas quando a cerimônia terminou. As lanternas, agora apagadas, deixavam o templo envolto em uma penumbra suave. Márcia ainda tremia, incapaz de distinguir o que era lembrança e o que era sonho. Mensok segurava firme sua mão, como se temesse que ela desaparecesse novamente. "Você viu o mesmo que eu?" Ele perguntou, a voz rouca. "Sim," ela respondeu com lágrimas contidas. "Nós éramos... nós." Ele assentiu e um sorriso breve cruzou seus lábios. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um trovão ecoou no céu. O ar se tornou denso e o monge se virou abruptamente, com os olhos fixos no horizonte. "Há algo errado", murmurou o ancião. O som distante de um gongue ressoou 3 vezes, um sinal de alerta espiritual. O monge se aproximou deles. "O elo entre suas almas é forte, mas o tempo não aceita ser desafiado sem custo." Márcia franziu o senho. "Custo? Que custo?" O monge abaixou a cabeça. "Quando 2 vidas tentam se reencontrar antes da hora, o equilíbrio se quebra. Um dos 2 precisa partir, para que o ciclo possa continuar." As palavras pairaram no ar como uma sentença. Mensok se adiantou. "Não, isso é impossível. Não estamos desafiando nada. Apenas nos encontramos. Vocês se encontraram porque o amor de vocês nunca se desfez. Mas o destino cobra aquilo que o tempo poupou." O som dos tambores cessou. O silêncio foi quase sufocante. Márcia sentiu o peito apertar, um peso desconhecido tomando conta do corpo. A visão começou a turvar, e o chão parecia girar. "Mensok", sussurrou, antes de desmaiar nos braços dele. Quando abriu os olhos novamente, estava deitada em uma cama em uma pequena sala iluminada por velas. O som da chuva batendo nas janelas era constante. Mensok estava ao seu lado, segurando sua mão. "Você ficou inconsciente por horas." Ele parecia exausto, os olhos vermelhos de preocupação. "O que aconteceu comigo?" O monge entrou na sala, silencioso como uma sombra. "Seu corpo está tentando se ajustar. A lembrança do passado foi muito forte." Márcia se levantou lentamente. "Ajustar a quê?" O monge hesitou. "Ao fato de que sua alma já cumpriu o que precisava nesta vida." Ela arregalou os olhos. "O que está dizendo?" "Você é a alma que retornou apenas para encerrar o que ficou inacabado. Agora o tempo começará a chamá-la de volta." Mensok se adiantou bruscamente. "Não, isso é impossível. Não estamos desafiando nada. Apenas nos encontramos. Vocês se encontraram porque o amor de vocês nunca se desfez. Mas o destino cobra aquilo que o tempo poupou." O som dos tambores cessou. O silêncio foi quase sufocante. Márcia sentiu o peito apertar novamente. Uma dor suave, mas profunda, irradiava do peito. Não física, mas como se algo dentro dela começasse a se desprender. Ela segurou o rosto de Mensok com as mãos trêmulas. "Se eu for embora, você vai me encontrar de novo, não vai?" Ele encostou a testa na dela, chorando silenciosamente.
Nem que eu tenha que nascer 1000 vezes, eu vou te encontrar. Ela sorriu com os olhos marejados. Então, me espera, em outra vida. Uma lágrima escorreu pelo canto dos seus lábios. E antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, a vela ao lado da cama se apagou sozinha. Do lado de fora, a chuva cessava lentamente. O templo parecia mais leve, como se uma promessa antiga tivesse finalmente sido cumprida. Minseok olhou para o horizonte, o coração em pedaços, mas com uma certeza inabalável. A mulher dos seus sonhos não era apenas uma lembrança, era uma promessa eterna. E em algum lugar, o tempo já começava a preparar o reencontro. Os dias seguintes à despedida foram como um sonho em preto e branco. O templo, antes cheio de sons, agora parecia silencioso, vazio. Márcia havia partido, não em corpo, mas em essência. E Minseok, desde então, passou a viver com a sensação de que parte de si também havia desaparecido. Durante meses, ele retornava todas as noites ao mesmo lugar, diante da estátua dourada onde tudo começou. Levava flores, fazia orações e, às vezes, apenas permanecia ali, esperando ouvir novamente o som suave da voz dela. Nada. Até que, com o passar dos anos, o templo se tornou mais do que lembrança. Era refúgio, lar e prisão. O tempo avançava, impiedoso. As rugas começaram a surgir em seu rosto, os cabelos escurecidos ganharam fios prateados, mas o olhar ainda carregava o mesmo brilho de quando ele a viu pela primeira vez. Os monges, em respeito, o chamavam de o homem que esperava a alma que o amava. Ele sorria com melancolia sempre que ouvia isso. Ela prometeu que voltaria, murmurava diante da chama das velas, e eu prometi que esperaria. 27 anos depois. O templo Buguksa era agora um destino turístico ainda mais conhecido. Visitantes vinham de todas as partes do mundo e naquele dia de primavera, um grupo de estudantes estrangeiros desembarcou ali para uma visita guiada. Entre eles, uma jovem brasileira caminhava distraída. Seu nome era Marina. Tinha o mesmo sorriso leve de Márcia, os mesmos olhos castanhos que pareciam ver o mundo com doçura e, sem saber por quê, sentia uma inexplicável familiaridade com aquele lugar. Esse templo me dá arrepios, disse ela em português para uma colega. É como se eu já tivesse estado aqui. Mais à frente, sentado sob uma árvore de cerejeira, Minseok, agora idoso, observava os visitantes. O olhar cansado quase não notou o grupo, até que algo o fez erguer a cabeça. A jovem brasileira estava parada diante da estátua dourada, com os olhos fechados. O mesmo gesto, a mesma serenidade, o mesmo sussurro. Obrigado, Deus, por me permitir viver isso. Aquela voz. Minseok sentiu o corpo estremecer. As lágrimas vieram sem que ele as pudesse contê-las. Ele se levantou lentamente, com o coração acelerado como há décadas não sentia. Desculpe, disse a jovem quando o viu se aproximar. Eu estava atrapalhando. Ele balançou a cabeça, sorrindo com emoção. Não, de forma alguma. Marina o observou com curiosidade. Você parece emocionado. Ele respirou fundo. É que ouvi essa voz há muito tempo, num sonho. Ela riu sem entender. Um sonho? Sim, o mesmo sonho, todas as noites durante anos. Marina ficou em silêncio. Algo no olhar dele a tocava profundamente, como se reconhecesse aquele homem sem jamais tê-lo visto antes. Posso saber seu nome? Perguntou ele. Marina. O velho sorriu. Uma lágrima correu por sua bochecha enrugada. É quase o mesmo, murmurou. Ela franziu o senho. Mesmo o quê? Ele não respondeu. Apenas olhou para o alto, para o mesmo ponto do céu em que, décadas antes,
Uma pequena chama dourada havia subido entre as mãos de dois jovens que se amavam. E naquele instante, uma brisa suave passou entre eles. Um som distante de um sino ecoou, como se o templo reconhecesse aquele reencontro. Marina sorriu, sem saber o motivo. Sabe o que é estranho? Eu sonhei com esse lugar ontem à noite, e havia um homem me esperando aqui. Mensioque fechou os olhos. O coração, já cansado, parecia enfim em paz. Ele sussurrou, baixinho. Então você voltou. O templo amanheceu envolto em névoa. As flores de cerejeira caíam lentamente, colorindo o chão de tons rosados. Marina caminhava ao lado de Minsioque, sem entender por que aquela presença a fazia sentir-se em casa. Ele parecia cansado, mas o olhar estava calmo, como quem finalmente entende o fim de uma longa jornada. Posso te mostrar um lugar? Perguntou ele, com voz serena. Ela assentiu. Subiram juntos uma pequena trilha até o pátio superior do templo. Lá, entre pedras antigas cobertas de musgo, havia uma árvore isolada, e sob ela, duas pequenas fitas vermelhas, já desbotadas pelo tempo. Eu as deixei aqui há muitos anos, disse Minsioque, ajoelhando-se. Foram amarradas durante um ritual de amor eterno. Marina se abaixou ao lado dele, observando as fitas com curiosidade. Ao tocá-las, um arrepio percorreu seu corpo. O vento soprou e, por um breve instante, ela viu algo. Duas figuras jovens, vestidas com roupas antigas, rindo sobre a mesma árvore. Ele e ela. Marina recuou, ofegante. Eu vi algo. Eu sei, respondeu Minsioque com um sorriso cansado. O templo está mostrando que foi esquecido. Ela olhou nos olhos e, pela primeira vez, percebeu a lágrima silenciosa que escorria no rosto dele. Eu te procurei por tanto tempo, murmurou ele. Acreditei que o amor poderia atravessar o tempo, e ele atravessou. Marina sentiu o coração apertar, como se uma memória antiga a alcançasse. Sem entender por quê, lágrimas começaram a cair. Por que dói tanto se eu acabei de te conhecer? Minsioque segurou as mãos dela. Porque o amor verdadeiro nunca começa, apenas continua. Ela o abraçou, e naquele toque, o tempo pareceu desaparecer. O templo, as flores, a montanha, tudo silenciou, como se o universo segurasse a respiração. Quando ela se afastou, notou que ele estava diferente, mais leve, quase translúcido sob a luz da manhã. Marina? Sussurrou, apavorada. Ele sorriu. O meu tempo acabou, Marina. O destino me deixou viver suficiente para te ver voltar. As lágrimas dela caíam sem controle. Não me deixa de novo. Ele a tocou no rosto, com ternura. Não vou te deixar. Eu estou em cada oração que você fizer, em cada sonho bonito que tiver. Nosso amor cumpriu o ciclo. A brisa soprou mais forte. As pétalas de cerejeira giraram ao redor deles como um redemoinho suave, e a figura de Minsioque começou a se desfazer entre a luz. Antes de desaparecer, ele sussurrou: promete que viverá bem, até que o tempo nos una de novo? Ela assentiu, com a voz embargada. Prometo. E então, o vento cessou. Marina ficou sozinha sobre a árvore, as fitas vermelhas agora brilhando suavemente, como se reacesas pela promessa.
Alguns meses depois, de volta ao Brasil, Marina começou a escrever um diário. Chamou-o de O Homem que Sonhava Comigo. E todas as noites antes de dormir, fazia uma pequena oração. Se o amor é eterno, que ele me encontre sempre, em qualquer tempo, em qualquer forma. Uma manhã, ela acordou de um sonho. Estava no templo novamente. Um homem sorria para ela entre flores de cerejeira. E pela primeira vez, ela soube, sem dúvidas, sem medo, que aquele amor não havia terminado. Era apenas o começo, em outra vida.